Aconteça o que acontecer, não pare! Estamos quase conseguindo! Dois caçadores de tesouros estão cavando um terreno congelado em um milharal à noite. Está chovendo muito, os relâmpagos estão brilhando, mas esses dois caras continuam trabalhando. E agora a pá bate em algo sólido. Não pode ser! Um baú do tesouro! Eles começam a cavar mais rápido e encontram um pedaço do motor de um navio. Mas que, longe dos mares e lagos, em algum lugar sob os campos de Kansas City, eles encontraram um navio gigante afundado. Como isso é possível? Agora você verá. Algumas pessoas passam a vida procurando naufrágios com tesouros. Uma delas é o explorador David Hawley. Ele tem procurado esses navios longe dos mares, rios e oceanos por muitos anos. Ele faz isso porque gosta da sensação de aventura. Os porões desses navios podem conter baús de ouro, antiguidades e artefatos. E você pode conseguir muito dinheiro por eles. David diz que não é preciso entrar no oceano para encontrar um navio afundado. Eles podem estar em seu quintal. Mas por que os navios acabam enterrados no subsolo entre campos, fazendas e planícies? Vamos descobrir usando o exemplo do barco a vapor Great White Arabia. De acordo com registros antigos e recortes de jornais, esse navio transportava cerca de 200 toneladas de tesouro antes de afundar em 1856. Muitos rumores e lendas locais diziam que o navio estava no subsolo, a alguns quilômetros a nordeste de Kansas City. Ele estava lá porque as pessoas alteraram deliberadamente o leito e os canais do rio Missouri na segunda metade do século XIX. Elas aproximaram artificialmente as margens umas das outras. Elas estreitaram o rio para aumentar a velocidade do fluxo, de modo que os barcos pudessem navegar muito mais rápido. No século XIX, os barcos a vapor eram o meio mais popular de transporte de passageiros e mercadorias. Antes das ferrovias, eles estendiam a fronteira ocidental através dos rios Mississippi e Missouri e levavam suprimentos para as pessoas. Por isso, era tão importante aumentar a velocidade de seu movimento. Assim, em 5 de setembro de 1856, o Arabia estava navegando ao longo desse estuário. O navio se deparou com um obstáculo que se projetava para fora da água. Um pedaço de tronco rapidamente inundou o navio. Felizmente, todos os passageiros foram evacuados, mas o navio a vapor e sua preciosa carga chegaram ao fundo de lodo do Missouri em poucos minutos. Vários anos se passaram. Todos se esqueceram da embarcação. Durante esse tempo, o curso do rio Missouri havia mudado, mas o Arabia permaneceu sob o fundo úmido e lamacento. O nível do solo acima dele estava ficando mais alto e o solo estava perdendo umidade. Por fim, muitas décadas depois, um milharal se formou sobre o navio afundado. Na década de 1980, um fazendeiro era proprietário dessa área e ele não tinha ideia do que estava escondido em seu território. David Hawley estudou cuidadosamente a história dos navios afundados nos Estados Unidos. Ele sabia que centenas de navios a vapor haviam afundado em todo o Missouri, mas, acima de tudo, ele estava interessado no Arabia, pois havia rumores de que ela estava repleta de ouro e outras coisas valiosas. O território de Campos de Milho, no Kansas, era vasto, mas David Hawley sabia como fazer uma busca adequada. Em 1987, ele começou a trabalhar. Primeiro, junto com seu irmão e seu pai, eles coletaram todos os recortes de jornais antigos que puderam encontrar. Eles estavam procurando não apenas informações sobre o navio a vapor, mas também mapas do rio Missouri. Eles acompanharam suas mudanças históricas, verificaram as datas e identificaram uma grande área onde o navio afundou. Em seguida, eles usaram testes eletromagnéticos e outros materiais geológicos para estudar o solo e encontrar o local certo. Eles procuraram por diferenças na umidade e na densidade do solo. Depois, percorreram o território com potentes detectores de metais. E assim, no outono de 1988, eles determinaram a localização do navio a vapor. A Arabia tinha o tamanho de um campo de futebol. Essa gigantesca embarcação estava 14 metros abaixo do solo, 4 andares abaixo. Mas antes de começar a escavar, eles tiveram que pedir permissão ao proprietário do milharal. Para o fazendeiro, essa notícia foi uma grande surpresa. Ele concordou com a condição de que as escavações fossem concluídas até a primavera para que ele pudesse semear uma nova safra. A escavação de um navio gigante no inverno é muito mais difícil e cara do que em outras épocas. Isso inclui equipamentos adicionais, eletricidade e custos de aquecimento. A equipe trabalhou dia e noite. Eles financiaram as escavações de seus próprios bolsos. Cada um investiu mais de $10 mil e fez um empréstimo bancário. Finalmente, eles notaram os primeiros detalhes do navio. As pás atingiram as enormes caldeiras dos motores e o convés. O objetivo havia sido alcançado. A maior parte da carga que se encontra dentro dos navios afundados está coberta de ferrugem, conchas, lama e muito danificada. O conteúdo do Arabia estava em excelentes condições, considerando que o navio havia afundado 130 anos antes.
Infelizmente, eles não encontraram os baús de ouro. Ainda assim, eles conseguiram várias toneladas de outras cargas valiosas, itens domésticos de pessoas que viveram em meados do século XIX. Era uma cápsula do tempo. O navio estava transportando suprimentos para centenas e milhares de pessoas, e todas essas coisas estavam perfeitamente preservadas. Por exemplo, era possível ver claramente o selo da marca Goodyear Rubber Company em um sapato de borracha. Quanto mais as escavações continuavam, mais coisas David e sua equipe encontravam. Nos barris, eles encontraram pratos do século XIX. Eles estavam intactos e utilizáveis. Além disso, havia roupas limpas, milhares de pares de sapatos, arpões, frigideiras e guarda-chuvas. O navio estava transportando carga para abastecer cerca de 16 pequenas cidades. Sim, não é ouro, mas esses artefatos também são preciosos. O conteúdo do navio pode valer milhões. Entretanto, a tripulação não iria vender essas coisas. Eles criaram um museu no local de um antigo mercado de frutas em Kansas City. Se você for até lá, imediatamente se sentirá como se estivesse em uma loja de departamentos do século XIX. Há milhares de itens em boas condições. Até mesmo os fósforos aqui estão secos o suficiente para serem acesos. David levou muitos anos para apresentar toda a coleção do navio a vapor. Ele valoriza cada um dos itens e não quer vendê-los. Qualquer pessoa pode vir aqui, pagar por um ingresso e se encontrar no passado. Quem sabe, talvez haja um navio antigo escondido em seu quintal também? Os geólogos encontraram um navio mais antigo no deserto quente da Namíbia em 2008. Esse navio navegou na época em que os piratas assustavam os marinheiros nos mares. E agora, ele está dentro de uma lagoa seca. O navio partiu de Lisboa em 1533 e desapareceu com a tripulação perto de uma pequena cidade de mineração de diamantes. Depois de quase 500 anos, o casco ficou muito danificado. Apenas a carcaça do navio permaneceu, mas o tesouro escondido dentro da embarcação permaneceu intacto. Eles estudaram cuidadosamente o barco por um longo tempo, tentando não estragar nada. 5 dias depois, eles encontraram um grande baú velho no porão. Abrindo-o com cuidado, encontraram moedas de ouro. Assim, o custo do navio foi estimado em cerca de 10 milhões de dólares. A causa exata do naufrágio é desconhecida, mas os especialistas acreditam que o navio foi destruído por uma carga pesada e pelo mau tempo. Ele foi para o fundo, que depois se tornou um deserto. Alguns encontram um avião em seu quintal, outros descobrem um navio. E um homem encontrou uma passagem para uma antiga cidade secreta em sua casa. Isso aconteceu na Turquia em 1963. O proprietário do prédio decidiu fazer reparos. Ele foi até o porão e derrubou a parede para transformar o local em uma sala de estar. E assim, atrás de uma parede, ele encontrou um túnel que levava ao subsolo. O homem pensou que fosse algum tipo de câmara secreta. Ele foi até lá e percebeu que era algo muito mais do que isso. Era uma cidade antiga com 18 andares de profundidade. As pessoas a construíram nos anos de 780 a 1180 como um refúgio contra desastres climáticos e invasões de inimigos. Esse lugar também abriga muitos túneis subterrâneos que se estendem por vários quilômetros em diferentes direções. As pessoas podiam chegar à cidade de diferentes pontos usando passagens secretas que levavam a essas estradas. A cidade pode acomodar cerca de 20 mil habitantes, gado e toneladas de alimentos. Os arqueólogos também encontraram uma capela, escolas, estábulos e cozinhas públicas no local. No início do século XX, em algum lugar na costa da África Ocidental, um navio a vapor alemão estava saindo do porto. De repente, o tempo fechou e o navio entrou em um nevoeiro espesso. Os marinheiros encalharam em um barco de areia próximo à costa. Felizmente, ninguém se machucou e eles até conseguiram salvar sua preciosa carga. Mas o navio ficou preso na areia para sempre. E ele não estava sozinho ali. Quase toda a extensão da costa oeste da Namíbia é chamada de Costa dos Esqueletos. Se o nome parece assustador, é porque é mesmo. Esse litoral com 1.500 quilômetros de extensão está entre os lugares mais perigosos da Terra. As tribos locais, os bosquímanos, acreditam que sua divindade suprema criou essa terra quando ela estava furiosa. Os portugueses foram os primeiros europeus a pisar na Namíbia no século XV. E sim, eles também não gostaram da Costa dos Esqueletos. Os exploradores portugueses achavam que essa terra apresentava os portões para o submundo. Esse é o lugar onde o deserto da Namíbia encontra o Oceano Atlântico. Pode ser perigoso, mas é realmente lindo, além de ser um patrimônio mundial da Unesco. Se a Costa dos Esqueletos tivesse um gerente de relações públicas, ele se demitiria no primeiro dia de trabalho.
A área não é exatamente favorável ao turismo, devido à sua geografia e história. Sob a areia e as ondas, há uma corrente oceânica secreta à espreita de marinheiros desavisados. Ela é chamada de Corrente de Benguela. Ela flui em direção ao norte, ao longo da costa do sul da África. Essa parte do Atlântico é rica em vida marinha, mas a vizinha terrestre da corrente não está muito feliz com o acordo. Esse clima árido criou o deserto da Namíbia, uma das regiões mais secas da Terra. E a vida marinha que acabei de mencionar? Se trata de tubarões. 11 espécies deles, para ser exato. E sim, o tubarão branco decide aparecer de vez em quando. Até o momento, temos uma paisagem desértica, fortes correntes e tubarões. Definitivamente não é o lugar para um resort à beira-mar. Mas se alguém for parar na Costa dos Esqueletos, saberá que está correndo perigo? Não se preocupe, saberá. A praia está repleta de destroços de todos os tamanhos e formas. Se você se lembra do navio alemão que mencionei no início, sua popa maciça e enferrujada está agora se destacando na areia do deserto. No total, há cerca de 500 destroços espalhados ao longo da costa, e o tipo varia, de galeões portugueses com séculos de idade a navios que encalharam aqui no século XXI. Um moderno navio pesqueiro chamado Zeila Índia conseguiu se soltar de seu cabo de reboque em 2008 e acabou na Costa dos Esqueletos. Ok, ele não escapou por conta própria, teve alguma ajuda dos elementos, mas é melhor ser uma atração turística em uma praia do que ser desmontado para virar sucata. Era para lá que a traineira estava indo originalmente, coitada. O habitante mais famoso da Costa dos Esqueletos, por assim dizer, é o naufrágio do Dunedin Star. Esse navio cargueiro britânico encalhou aqui em 1942. A grande operação de resgate que se seguiu revela por que é tão perigoso para os marinheiros chegarem até aqui. As equipes de resgate conseguiram salvar toda a tripulação e os passageiros, mas a um preço alto. Uma aeronave e um rebocador foram perdidos no processo. O último dos socorristas levou 2 meses para voltar para casa, na cidade do Cabo, na África do Sul. Você se pergunta por quê? Uma olhada no mapa da região revela o motivo. É um mar infinito de amarelo, que é a areia. Há poucas estradas aqui, portanto é difícil chegar à Costa dos Esqueletos por terra. Há também obstáculos legais. É necessário ter uma permissão especial para dirigir na área. Mas os esqueletos no nome da área não se referem apenas a navios. Eles também representam ossos de animais. A maioria deles pertencia a baleias e focas. Muitos animais se adaptaram à área, de modo que leões e hienas percorrem o litoral em busca de uma refeição. Sim, agora também há leões famintos, como se tubarões não bastassem. Outros animais com residência temporária na Costa dos Esqueletos incluem elefantes, chitas, leopardos e girafas. Em 1971, as autoridades da Namíbia criaram um parque nacional no local. Mas com exceção dos surfistas que buscam adrenalina, eles não recebem muitos visitantes. Acho que dá para entender o porquê. O deserto da Namíbia é o mais antigo do mundo e também não é muito amigável para os turistas. Quem viaja para a região deve levar protetor solar e um casaco quente de inverno. Uma combinação estranha, certo? Bem, não tanto quando você pensa que durante o dia a temperatura ultrapassa os 45 graus Celsius. À noite ela cai para abaixo de zero. Que montanha-russa climática, não? E esse não é o perigo final. Sim, tem mais. Está lembrado de como aquele navio alemão se perdeu em um nevoeiro espesso? Esse não foi um fato isolado. Devido ao clima da região, a neblina aparece com frequência. Os marinheiros devem tapar os ouvidos agora, mas essa neblina é na verdade boa para a vida selvagem. Essa é sua única fonte de água no deserto da Namíbia. Os répteis e mamíferos se adaptaram a esse clima rigoroso usando o mínimo de água possível. Areias movediças, neblina espessa, fortes correntes, leões e tubarões. Não é o que você colocaria em um folheto turístico. Mas a Costa dos Esqueletos não é a única praia na Terra onde você não gostaria de passar suas férias. Vou te levar agora para Cape Tribulation, na Austrália. A área abrange cerca de 125 km² na parte noroeste do continente. E não, a área não é seca como a Costa dos Esqueletos. Ela faz parte da floresta tropical Daintree. Pode-se dizer que aqui é a floresta tropical e não o deserto que encontra o oceano. A parte de Cape Tribulation parece saída de um cartão postal, mas a aparência pode enganar. Austrália? Provavelmente tubarões? Não, os crocodilos estão aqui para pegá-los se você decidir dar um mergulho no mar. Esses são crocodilos de água salgada que os habitantes locais chamam de salties, ou salgadinhos em tradução livre. Bem, esse é um apelido fofo para um réptil tão perigoso.
E não são apenas eles. A vida selvagem parece ter um problema com os visitantes. De outubro a junho, as águas ao redor de Cape Tribulation ficam cheias de medusas do tipo cubozoas. Seu veneno afeta o sistema cardiovascular humano. Quando tocados por uma água-viva no mar, os nadadores não terão tempo suficiente para pedir ajuda em terra. O vinagre ajuda a neutralizar a picada, portanto convém manter um frasco de reserva em sua bagagem. Crocodilos e águas-vivas parecem perigosos, mas há mais um animal com o qual você deve se preocupar: o javali. Pode parecer engraçado, mas você não vai rir quando estiver sendo perseguido por um desses carinhas na praia. 21 milhões de javalis vivem na Austrália. Eles são ativos principalmente à noite, o que torna ainda mais perigoso um ataque. A melhor defesa é correr em círculos. Os javalis selvagens não sabem reconhecer um atalho com facilidade. Provavelmente é por isso que não vemos muitos deles seguindo carreiras como pilotos de corrida. Cape Tribulation tem um último perigo à espreita para você, e não se trata de um animal. Aqui, até mesmo as árvores conspiram contra os visitantes. A guimpe ferrão recebeu esse nome por um motivo. Se você tentar colher uma de suas belas bagas vermelhas, ela reagirá. Seus espinhos são como pequenos cacos de vidro. O efeito não muito agradável em sua pele dura 1 mês. Depois tem o arbusto Wait a While, ou Espere um Pouco, em tradução livre. Sério? Quem dá esses nomes? Essa longa trepadeira tem espinhos que se agarram e não soltam mais. Eles são tão fortes que podem arrancar um ser humano de um cavalo. Você terá de esperar que alguém apareça para salvá-lo desse espinhoso agarrador. Se você estava prestes a arriscar essa praia australiana da lista de férias, espere um pouco. O turismo está em alta aqui. As autoridades locais restringiram o acesso a todas as zonas de perigo. Os visitantes nadam em piscinas naturais encantadoras, cercados por uma vegetação exuberante. Tem até cordas para se balançar. Essa é uma praia onde você pode finalmente relaxar. O que um barco está fazendo no meio de um deserto? Seria de se esperar encontrar uma embarcação marítima mais próxima da costa. Essa é a pergunta que os arqueólogos vinham fazendo há décadas. Em 1888, houve uma tempestade perto de um dos sítios arqueológicos mais importantes do Antigo Egito. Uma estrutura de madeira emergiu da areia, escavada por cupins. Os cientistas estavam determinados a resolver esse mistério. Em 2000, eles começaram a escavar o local perto de Abydos. Uma equipe americana de especialistas logo descobriu um barco de 21 metros de comprimento, e ele não estava sozinho. No total, havia 17 deles bem arrumados, um ao lado do outro. Era impossível tirá-los completamente, devido às suas más condições. Por sorte, a madeira estava preservada o suficiente para que fosse possível obter uma amostra. As análises revelaram que eles tinham cerca de 5.000 anos, a frota mais antiga da história humana até o momento. A época de sua construção antecede as pirâmides de Gizé em meio milênio. Cada navio da frota repousava em um cofre que correspondia às suas dimensões. A sala tinha aproximadamente 1/3 do tamanho de uma quadra de tênis. Tinha paredes de tijolos de barro com mais de 120 desenhos de barcos. Os antigos egípcios os gravaram em paredes caiadas de branco que estavam excelentemente preservadas. Os cientistas sabem da existência dessas câmaras misteriosas há mais de um século. Um arqueólogo britânico deparou-se com uma estranha estrutura a oeste do rio Nilo. Sua equipe teve um vislumbre das paredes internas. Infelizmente, uma seção do telhado desabou e foi preciso interromper a exploração. Os pesquisadores abandonaram o local, mas sua localização permaneceu nos mapas. A posição dos barcos levou os cientistas a pensar que eles estavam em uma margem do poderoso Nilo. Mas havia um problema com essa teoria. Hoje, o rio corre quase 11 quilômetros a oeste de Abydos. Estudos adicionais do terreno ao redor mostraram que o Nilo não mudou seu curso ao longo da história. Além disso, se os barcos flutuassem perto de uma doca, estariam em posições instáveis. Os 10 localizados em Abydos estavam perfeitamente paralelos uns aos outros. Só havia uma conclusão possível. Alguém os havia colocado deliberadamente daquele jeito. E deve ter se esforçado muito. Cada embarcação tinha espaço suficiente para até 30 remadores e podia realmente flutuar, não era protótipo. Mas os estudiosos ainda não sabem se as dali realmente navegaram em algum corpo de água no Antigo Egito. Isso não diminui a importância da descoberta. Anteriormente, os arqueólogos encontravam apenas modelos em pequena escala. Somente na tumba do rei Tut havia 35 modelos de barcos. Durante muito tempo, essas figuras foram as únicas pistas sobre a aparência das embarcações egípcias antigas.
O design confirma que elas eram de verdade. Estes são os primeiros exemplos sobreviventes de algo chamado barcos construídos. Os povos antigos produziam embarcações primitivas escavando grandes troncos de árvores. A alternativa era o junco, que era amarrado para formar uma jangada. Os navios em Ábidos tinham tábuas amarradas umas às outras. Esse foi um grande avanço na construção de embarcações. Durante sua vida, elas devem ter parecido impressionantes. A madeira era uma mercadoria valiosa na época e não existia no deserto. O cedro tinha de ser importado do Líbano. A única pessoa que podia se dar ao luxo de tal luxo era o faraó. O estudo da área ao redor da antiga frota forneceu mais respostas. Os cientistas descobriram uma estrutura de tijolos de barro onde os egípcios adoravam o faraó. Sua data aproximada de construção coincide com a dos barcos de madeira. Os mesmos tijolos com os quais essa construção foi feita foram usados para envolver a frota. Na época de sua produção, os cômodos em que eram armazenados tinham um teto. Essa é a seção que os arqueólogos encontraram no início do século XX. Assim como múmias em caixões, esses maravilhosos navios repousavam dentro de esplêndidos cofres. O exterior desses cômodos também era impressionante. As paredes externas tinham originalmente um reboco de pedra calcária branca. Ele refletia a luz do sol. Sob as condições do deserto, a estrutura que abrigava os barcos deve ter brilhado a quilômetros de distância. Os antigos construtores egípcios usaram a mesma técnica para cobrir as pirâmides 500 anos depois. Hoje, sua superfície parece irregular, mas nem sempre foi assim. Quando foram construídas, as pirâmides tinham uma camada superior de calcário branco e fino. A superfície era lisa e brilhava à luz do sol. Em vez de escadas, a camada externa das pirâmides era mais uma rampa elegante. Os arqueólogos ficaram com uma pergunta final: qual faraó era o dono da frota? A resposta estava a apenas 1,5 km do local. Foi lá que repousou a tumba de um faraó da quinta dinastia, o rei Senusret III. Sua época e estilo da construção coincidiam com os das câmaras com barcos. O final de seu governo pode explicar como eles foram parar no meio do deserto. O monarca provavelmente faleceu no norte do Egito. Em seguida, seu corpo foi transportado pelo Nilo até Ábidos em uma maravilhosa procissão de barcos decorados. Posteriormente, os vasos eram baixados para câmaras próximas ao local de descanso final de seu proprietário. Isso tinha um significado simbólico. No sistema de crenças dos antigos egípcios, os navios desempenhavam um papel fundamental. Sua divindade suprema era Ra. Ele viajava pelo céu durante o dia na forma do sol. À noite, navegava pelo mundo subterrâneo em um barco solar. O faraó se identificava com Ra. É por isso que ele precisava de embarcações na vida após a morte. Essa era a única maneira de se regenerar, assim como o sol nasce todos os dias acima do horizonte. Essa crença existiu por milhares de anos. O faraó mais famoso, Khufu, também tinha um barco. Os cientistas o encontraram ao lado de sua pirâmide em Gizé. Ele é cerca de 4 séculos mais novo do que a frota em Ábidos, mas o de Khufu era quase 2 vezes mais longo. A Grande Pirâmide de Gizé e a tumba do rei Tut são alguns dos achados arqueológicos mais famosos do Egito, mas há muitos outros segredos escondidos sob as areias intermináveis do deserto do Saara. Recentemente, em 2020, arqueólogos acharam uma cidade perdida lá. Eles a rotularam como a descoberta mais importante desde a tumba do rei Tut em 1922. A cidade de Aten tem cerca de 3.000 anos. Os historiadores esperam que ela lhes dê uma visão única da vida cotidiana dos antigos egípcios. O famoso arqueólogo e egiptólogo Zahi Hawass proclamou o local como uma cidade dourada perdida. Aten localiza-se a cerca de 500 quilômetros ao sul da capital do Egito, Cairo. Fica perto do famoso Vale dos Reis. Os arqueólogos encontraram primeiro seções de paredes de tijolos de barro que se estendiam em todas as direções. Eles descobriram salas completas com ferramentas da vida cotidiana em seu interior. A equipe de pesquisa desenterrou uma padaria, um bairro residencial e um distrito administrativo. Todos datam da época em que a civilização egípcia era a mais rica de sua longa história. Os antigos egípcios também foram os primeiros a fabricar objetos de ferro. Em 1911, os cientistas encontraram um conjunto de contas de ferro perto de uma aldeia no Baixo Egito. Esses são os primeiros artefatos de ferro conhecidos. A descoberta é literalmente de outro mundo. Os povos antigos os fabricaram batendo em um pedaço de meteorito para dar forma. As 9 contas já fizeram parte de um colar ornamentado e agora estão enegrecidas e corroídas, o que é perfeitamente normal para uma peça de joalheria com mais de 5.000 anos.
Elas consistem em uma liga de ferro e níquel. Os pesquisadores ficaram impressionados com a habilidade dos antigos joalheiros que processaram as contas. Seu trabalho artesanal é ainda mais impressionante quando se pensa que eles não conheciam as origens estelares do material. A Grande Pirâmide de Gizé. Dizem que não há nada que não possa ser encontrado, e é verdade. Hoje vamos mostrar alguns navios que pararam no tempo. O primeiro simplesmente é fascinante. Aqui está o naufrágio de Antikythera. Ele era um navio mercante grego do 1º século a.C. Essa embarcação está no lado leste da ilha grega de Antikythera, onde os mares Egeu e Mediterrâneo se encontram. Cerca de 2.000 anos depois, em 1900, um grupo de mergulhadores descobriu o navio. Eles estavam indo para a Tunísia, mas tiveram que se abrigar de uma tempestade em uma ilha próxima. Como não podiam ir a lugar algum, por causa da chuva, resolveram procurar esponjas até o tempo se acalmar. Um dos mergulhadores descobriu o navio naufragado a 40 metros abaixo do nível do mar. Imagine uma pessoa mergulhar para caçar esponjas e submergir com um monte de tesouros arqueológicos. O capitão do navio de caçar esponjas conversou com as autoridades gregas sobre o que eles haviam encontrado. Os oficiais enviaram 2 navios para o local indicado. A operação de resgate foi bem sucedida e as descobertas estão agora no Museu Arqueológico Nacional da Grécia, em Atenas. As descobertas incluíam 3 cavalos de mármore de tamanho real, joias, moedas e centenas de obras de arte, como uma estátua de mais de 2 metros de Hércules. Entre os tesouros, a Antikythera Epebe, uma estátua de bronze de um homem jovem, foi o que mais chamou a atenção. É que esse tipo de estátua não corresponde a nenhum modelo iconográfico familiar, e não há cópias conhecidas dela. O homem segurava um objeto redondo em uma das mãos. Estudiosos têm diferentes teorias sobre quem essa pessoa pode ser, mas ainda não chegaram a um consenso. Mais de 70 anos depois, Jacques Cousteau e sua equipe foram até a região e recuperaram outras centenas de artefatos e até restos mortais de 4 pessoas. Curiosamente, descobriram um conjunto complexo de engrenagens interligadas que eram capazes de prever o movimento do Sol, da Lua e de diversos outros planetas. O mecanismo também pode mostrar os horários dos eclipses solares e lunares que acontecerão futuramente. Esse mecanismo Antikythera é praticamente um precursor do calendário de computador, daqueles usados para planejar acontecimentos importantes, como atividades agrícolas, rituais religiosos e os Jogos Olímpicos. Os artefatos encontrados no naufrágio do Antikythera estão entre as descobertas mais importantes da arqueologia moderna, mudando nossa percepção dos limites da tecnologia antiga. O mecanismo tem um design sofisticado e foi feito há mais de 1000 anos. Mesmo após todas essas descobertas fascinantes, especialistas acreditam que o local do naufrágio quase não foi explorado. Isso aconteceu por causa de sua localização e da forma do fundo do mar onde o navio está. A embarcação está profunda demais para mergulhadores scuba, mas rasa demais para usar algo como um submersível. Uma pesquisa feita no fundo do mar em 2012 mostrou evidências de um segundo navio naufragado cerca de 244 metros distante dali. Então, está claro que aquela região tem muito a oferecer para a humanidade. Já imaginou se aqueles caçadores de esponjas não tivessem ido lá? Cientistas encontraram um navio naufragado na Antártica, no fundo do mar de Weddell, 107 anos depois de ele ter afundado. O nome do navio era Endurance e pertencia ao explorador da Antártica, Sir Ernest Shackleton. Cientistas que analisaram a embarcação décadas depois dizem que ela está entre os maiores navios naufragados de todos os tempos. É por isso que eles filmaram a descoberta inteira. O vídeo mostra os resquícios do Endurance e prova que ele ainda está em ótimo estado. Ele está a 3 quilômetros abaixo da superfície do mar há mais de um século, mas parece que naufragou há pouco tempo. A história dele é a seguinte: o navio foi esmagado pelo gelo e afundou em 1915. Ernest e sua tripulação tiveram que escapar usando botes salva-vidas e felizmente conseguiram se salvar. Depois o navio afundou. Sim, essa é uma história impressionante, mas por que os cientistas prezam tanto por esse navio? Primeiro, porque a expedição imperial transantártica do Ernest zarpou para atravessar o continente a pé pela primeira vez. Sim, todos ficaram presos no gelo, mas o propósito da missão era importante. E, em segundo lugar, por causa do desafio de encontrar o navio naufragado. O mar de Weddell está quase sempre coberto por uma camada grossa de gelo. Sabe, o mesmo gelo que fez o Endurance afundar.
Chegar perto do mesmo local onde aconteceu o naufrágio já é super difícil. Agora imagine fazer a pesquisa. Especialistas da equipe de exposições modernas previram quando haveria menos quantidade de gelo naquele local usando imagens de satélite. Eles perceberam que o tempo estava a favor deles para começar uma expedição. O Dr. John Shears disse que eles completaram a busca de navio naufragado mais difícil do mundo, lutando constantemente contra o gelo do mar, as tempestades de neve e as quedas de temperatura de até 18 graus Celsius negativos. Se isso tudo faz parte das condições favoráveis, nem consigo imaginar como seriam as condições normais. Para finalizar, olha só isso. São as vigas do navio. Elas estão praticamente intactas. Dá até para ler o nome da embarcação. O arqueólogo marinho Manson Bound diz que esse é o navio de madeira naufragado mais conservado que ele já viu. O cara tem 50 anos de carreira, então sabe do que está falando. Como será que a madeira não apodreceu? A doutora Michelle Taylor, que é bióloga de águas polares profundas, afirma que a madeira deteriorou pouco porque não há animais que comem madeira nessa região deserta da Antártica. Mineradores de carvão da Sérvia descobriram 3 navios naufragados que estiveram ali por pelo menos 1.300 anos. O maior deles pertence a uma frota da Roma Antiga. Ele tem cerca de 15 metros de comprimento e fundo achatado. Estima-se que o navio tem a capacidade para uma tripulação de 30 a 35 pessoas. Olhando para seu casco, dá para ver marcas de reparos. Uau, esse teve uma longa carreira. Sabe, ele nos dá pistas de como as coisas eram mais de 1000 anos atrás. As 2 embarcações menores, por outro lado, correspondem às descrições dos barcos usados por grupos eslavos para atacar a fronteira romana. Os 2 foram descobertos sob a lama e argila de um antigo leito de rio. Aparentemente, naquela época havia uma base romana em um lugar chamado Cidade Viminatium. O interessante é que Viminatium foi uma capital provinciana com uma população estimada de 40 mil pessoas no século IV d.C. Só para se ter uma ideia, essa cidade era maior que a de Pompeia. A mina de carvão em Kostolac é um centro de pedras preciosas. Arqueólogos encontraram evidências de antigas atividades humanas e animais por lá. Por exemplo, em 2012, especialistas encontraram ossos de pelo menos 5 mamutes lanudos que foram extintos cerca de 10 mil anos atrás. Arqueólogos canadenses encontraram um navio 150 anos após ser dado como desaparecido nas águas árticas do Canadá. O navio mercante se chama HMS Investigator. Ele foi comprado em 1848 para procurar o navio do Sir John Franklin, que havia se perdido na expedição Passagem Noroestes. O HMS Investigator saiu da Grã-Bretanha em 1850 para fazer essa operação de resgate. A tripulação da expedição, chefiada por Robert McClure, navegou com o Investigator mar adentro. Um tempo depois, ele percebeu que já estavam no trecho final da Passagem Noroeste, na rota marinha que cruzava a América do Norte. Mas antes de entrar no mar de Belfort, um navio de 122 toneladas ficou preso no gelo. A tripulação passou o inverno no Estreito do Príncipe de Gales. No verão seguinte, Robert tentou navegar de novo para o fim da passagem, mas o gelo bloqueou seu caminho mais uma vez. Aqui também os tripulantes foram forçados a deixar o navio. Ele conduziu todos à Baía da Misericórdia. Lá eles ficaram até o ano de 1853, quando a tripulação do navio HMS Resolute os resgatou. Imagine uma equipe de 60 pessoas que precisou passar 3 invernos no Ártico, sem sequer saber se sobreviveriam. Mais tarde, o navio foi encontrado em posição vertical, submerso, a 11 metros abaixo da superfície. Ele estava em ótimo estado de conservação. A água do Ártico não deixou a parte externa do convés estragar muito. O formato do navio e suas vigas estão claramente visíveis. Além disso, arqueólogos descobriram artefatos deixados pelos marinheiros na terra. Eles tiraram tudo antes de abandonar o Investigator. 3 covas de marinheiros e um navio britânico naufragado também foram encontrados naquela região. Eu fico aqui pensando, o que mais eles poderiam encontrar por lá?